Helena limpou o café derramado no chão do elevador enquanto o estagiário ria na cara dela. Ele não fazia ideia de quem ela realmente era. E quando descobrisse, já seria tarde demais. O que acontece quando a faxineira invisível sobe ao palco e revela que sempre foi a dona da empresa? Tem gente que acha que pode humilhar os outros sem consequência. Que sobrenome importante é blindagem. Que quem limpa chão não merece respeito. Helena deixou um estagiário arrogante acreditar nisso por uma semana inteira. Ela vestiu o uniforme de zeladora, empurrou o carrinho de limpeza, foi tratada como invisível. Engoliu cada ofensa em silêncio. Anotou cada crueldade. E esperou o momento certo para subir no palco da reunião geral e mostrar quem realmente manda. E antes de começar, comenta aqui a sua cidade para eu saber até onde essa história está chegando. Helena empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor de vidro do 12º andar e sentiu o peso do anonimato pela primeira vez em 10 anos. O crachá temporário balançava no bolso do uniforme azul marinho, e ninguém olhava para o rosto dela por mais de 2 segundos. Aquela semana de imersão operacional tinha sido ideia sua, uma tentativa de entender a empresa por baixo da superfície polida que ela mostrava em relatórios trimestrais. Mas nada a preparou para a invisibilidade. As pessoas passavam por ela como se atravessassem uma cortina de fumaça. Ela existia apenas quando esbarrava em alguém ou quando alguma coisa precisava ser limpa. O silêncio ao redor dela era denso, quase sólido. E Helena começava a perceber que havia vozes que ela nunca tinha ouvido antes. As portas do elevador se abriram com um suspiro metálico, e ela entrou carregando o carrinho com cuidado para não arranhar o espelho lateral. Dentro, 6 pessoas em ternos impecáveis seguravam copos de café e celulares. Ninguém se moveu para dar espaço. Helena encostou o carrinho no canto, de costas para o grupo, e escutou fragmentos de conversa sobre deadlines e apresentações. Então um líquido quente respingou no chão, bem ao lado do sapato dela. Café. Gotas escuras se espalharam pelo piso de mármore sintético. Um estagiário loiro, não mais que 23 anos, virou-se para ela com um sorriso torto. Ei, faxineira! Limpa isso aqui! Helena olhou para ele por um instante que pareceu congelar. O tom não era de pedido. Era de ordem. Havia algo no jeito como ele disse a palavra faxineira que transformava a profissão em insulto. Ela viu nos olhos dele uma certeza inabalável, a de que pessoas como ela existiam para servir pessoas como ele. Os outros no elevador baixaram o olhar. Ninguém disse nada. O silêncio era cúmplice. Helena pegou o pano de limpeza e se ajoelhou, sentindo o joelho tocar o chão frio. Limpou o café devagar, cada movimento medido, enquanto o estagiário voltava a conversar com os colegas como se ela tivesse desaparecido. Mas Helena não tinha desaparecido. Ela estava prestando atenção em cada palavra. Quando o elevador parou no 7º andar, o estagiário saiu sem olhar para trás. Helena se levantou, guardou o pano e respirou fundo. Seus dedos tremiam levemente. Não era medo. Era raiva contida, do tipo que queima por dentro sem fazer barulho. 10 anos atrás, ela tinha fundado aquela empresa num apartamento de um quarto, com um laptop velho e uma ideia que ninguém acreditava que funcionaria. Construiu equipe, cultura, propósito. Desenhou cada valor na parede da sede. E agora, disfarçada de invisível, descobria que alguém estava cuspindo naqueles valores sem nem saber que ela estava olhando. O café no chão tinha sido apenas uma mancha. Mas o desprezo na voz dele tinha sido uma fratura. Helena voltou ao 12º andar e continuou limpando mesas, esvaziando lixeiras, organizando cadeiras. Ninguém perguntou o nome dela. Ninguém a agradeceu. Ela era apenas mais uma peça no cenário corporativo, substituível e sem voz. Mas enquanto passava pano nas superfícies de vidro, Helena via além do reflexo. Via rostos cansados de atendentes de suporte que nunca subiam ao andar executivo. Via mãos trêmulas de seguranças noturnos que cumprimentavam o vazio. Via o estagiário loiro rindo alto no corredor, cercado de outros jovens que pareciam admirá-lo. E Helena percebeu que a humilhação que sentiu no elevador não era só dela. Era de todos que ele cruzava sem enxergar. Aquilo não podia continuar. Mas ainda não era a hora de agir. O dia terminou com o sol laranja atravessando as janelas panorâmicas, tingindo o escritório de dourado falso. Helena guardou o carrinho no depósito, trocou o uniforme por roupas comuns e saiu pela porta dos fundos, como todos os terceirizados faziam. No caminho para casa, ela não conseguiu parar de pensar na voz do estagiário. Na certeza cruel que ele carregava.
naquele sorriso torto que dizia "você não importa". Ela sabia que podia acabar com aquilo em 5 minutos. Uma ligação. Uma palavra ao RH. Mas algo mais profundo pulsava dentro dela. Não era sobre demitir uma pessoa. Era sobre entender como aquela pessoa tinha sido contratada. Como tinha sobrevivido. E quantos outros iguais a ele estavam escondidos nos corredores da empresa que ela mesma tinha criado. Helena voltou no dia seguinte com o uniforme azul marinho já menos estranho no corpo, mas a sensação de invisibilidade ainda pesava como chumbo. Ela limpou a copa do 7º andar logo cedo, antes da correria do café da manhã corporativo, e foi então que ouviu a primeira risada alta demais. O estagiário loiro estava encostado no balcão de granito, cercado por 2 colegas igualmente jovens, contando uma história que envolvia imitações exageradas e gestos largos. Helena fingiu organizar as xícaras, mas cada palavra chegava nítida aos ouvidos dela. Ele descrevia como tinha colocado no lugar uma atendente de suporte que ousou questionar um prazo impossível que ele inventou. A imitação incluía voz fanhosa e trejeitos de submissão. Os outros riram. Helena sentiu o estômago revirar. Durante a tarde, ela precisou limpar a sala de reuniões do 5º andar e encontrou o estagiário novamente, dessa vez sozinho com uma assistente júnior que não devia ter mais de 25 anos. A moça segurava uma pilha de documentos e tentava explicar algo sobre formatação de relatórios. Ele a interrompeu no meio da frase. "Olha, eu não tenho tempo para esse tipo de coisa. Você não foi contratada para pensar, foi contratada para fazer. Então faz." A voz dele era fria, quase entediada, como se estivesse falando com uma máquina quebrada. A assistente abaixou a cabeça e murmurou um pedido de desculpas. Helena passou o pano na mesa ao lado, devagar, e viu a mão da moça tremendo ao segurar os papéis. Algo dentro dela rachou um pouco mais. No final do expediente, Helena decidiu seguir o estagiário discretamente até o estacionamento. Ele parou na porta de vidro da entrada principal para atender uma ligação, e a voz dele ecoou no saguão quase vazio. "Não, pai, tá tudo controlado aqui. Eu já falei que o pessoal me respeita. Eles sabem quem eu sou." Pausa. "Óbvio que sabem do teu nome. Isso abre portas, né? Mas eu também tenho talento." Ele riu, um som áspero e autoconfiante. Helena parou de fingir que limpava a placa de diretório e ficou imóvel, absorvendo cada sílaba. Conexões familiares. Arrogância travestida de competência. A certeza de que o sobrenome valia mais que caráter. Ela finalmente entendeu. Ele não era um caso isolado. Era um sintoma. Helena passou o resto da semana observando com atenção cirúrgica. Anotou mentalmente cada interação do estagiário com funcionários de hierarquias diferentes. Ele tratava executivos com reverência performática, colegas de nível igual com camaradagem forçada, e qualquer pessoa abaixo dele com desprezo mal disfarçado. No refeitório, ele cortava a fila. Na copa, deixava xícaras sujas espalhadas. Nos corredores, falava alto ao telefone sobre gente que não aguenta pressão e funcionários que deveriam agradecer por ter emprego. Helena viu uma faxineira real, Marta, 50 e poucos anos, 3 filhos, ser ignorada quando pediu licença para passar com o carrinho. Ele nem tirou o celular da frente do rosto. Só se afastou, irritado, como quem desvia de um obstáculo inconveniente. Na quinta-feira, Helena cruzou com a assistente júnior que tinha sido humilhada dias antes. A moça estava sozinha na escada de incêndio, sentada num degrau de concreto, enxugando os olhos com a manga do blazer. Helena hesitou. Podia quebrar o disfarce, podia oferecer consolo. Mas não era a hora. Ainda não. Então ela apenas passou devagar, carregando o carrinho, e deixou cair um lenço de papel limpo no degrau ao lado da moça. A assistente olhou para cima, surpresa, e Helena deu um aceno mínimo antes de continuar subindo. Aquele gesto silencioso carregava tudo o que ela não podia dizer ainda. "Eu vejo você, eu entendo, e isso vai mudar." Mas a dor no peito de Helena era real. Porque cada humilhação que ela testemunhava era uma falha sua. Naquela noite, sentada sozinha no escritório particular que ninguém sabia que era dela, Helena revisou os dados do programa de estágio. Critérios de seleção. Cartas de recomendação. Históricos acadêmicos. E encontrou o padrão: sobrenomes conhecidos, universidades de elite, conexões corporativas. Competência técnica, sim. Mas nenhuma avaliação de empatia, ética ou respeito. O estagiário loiro tinha entrado pela porta da frente com um currículo impecável e uma carta assinada por alguém importante.
E ninguém tinha perguntado quem ele realmente era. Helena fechou o laptop devagar, sentindo o peso da responsabilidade apertar o peito. Não bastava demitir. Era preciso expor. Era preciso corrigir. E mais do que tudo, era preciso que aquilo doesse o suficiente para nunca mais se repetir. Helena chegou na sexta-feira com o uniforme azul marinho já amassado de propósito, os cabelos presos num coque simples, e a certeza de que aquela seria a última vez que fingiria ser invisível. Mas antes de revelar quem realmente era, precisava ver tudo. Cada ângulo. Cada crueldade pequena que se escondia nos detalhes do cotidiano corporativo. Ela começou o dia limpando o banheiro feminino do 8º andar e ouviu 2 estagiárias conversando enquanto retocavam a maquiagem. Uma delas mencionou o nome dele, Daniel, e a outra revirou os olhos. Ele é insuportável, mas o pai dele conhece metade do conselho. Ninguém vai encostar nele. A primeira suspirou. Pois é. A gente só aguenta e torce para ele ir embora logo. Helena esfregou a pia com mais força do que o necessário. No corredor do 6º andar, ela presenciou Daniel interrompendo uma reunião informal entre desenvolvedores juniores para pedir que um deles buscasse café para ele. Não era pedido. Era ordem disfarçada de favor. Vai lá, campeão. Traz um expresso duplo. E capricha, hein? O desenvolvedor, um rapaz indiano de óculos redondos, hesitou, claramente desconfortável, mas levantou e foi. Daniel nem agradeceu. Apenas voltou a falar sobre um projeto que ele estava liderando, embora Helena soubesse pelos relatórios internos que ele mal participava das reuniões. Ela passou com o carrinho, invisível como sempre, e viu o desenvolvedor voltar com o café. Daniel provou, fez cara feia e disse: "Tá frio." "Esquece." O rapaz ficou ali parado, segurando o copo, sem saber o que fazer. Depois engoliu seco e voltou para a mesa. Na hora do almoço, Helena limpou mesas no refeitório e ouviu Daniel contar vantagem para um grupo de estagiários novatos. Ele falava sobre como impressionar os chefes e como se destacar rapidamente. As dicas incluíam não perder tempo com gente que não importa e focar só em quem pode te promover. Um dos estagiários, mais jovem e visivelmente inseguro, perguntou se não era importante tratar todo mundo bem. Daniel riu. "Claro, cara. Mas sejamos realistas. Você vai perder tempo sendo gentil com a moça da recepção ou vai usar esse tempo para conhecer o VP de operações?" Os outros riram junto, incertos. Helena sentiu a raiva subir como bile. Aquilo não era apenas arrogância individual. Era a cultura sendo envenenada em tempo real. À tarde, Helena precisou limpar a sala de descanso do 10º andar e encontrou Marta, a faxineira veterana, sentada num sofá desgastado com a mão no peito. A mulher respirava com dificuldade, o rosto pálido. Helena largou o carrinho e se aproximou. "Você tá bem?" Marta acenou que sim, mas a voz saiu fraca. "É só cansaço. Esse menino loiro me mandou limpar a sala de reuniões 3 vezes porque disse que tinha cheiro ruim. Não tinha cheiro nenhum. Ele só queria me ver subindo e descendo escada." Helena sentiu algo quebrar dentro dela. Não era metáfora. Era literal. Como se uma peça central da estrutura que ela tinha construído tivesse rachado ao meio. Ela ajudou Marta a se levantar, trouxe água, e ficou ali até a respiração da mulher se acalmar. Mas a dor no peito de Helena não passou. No final do dia, Daniel parou na copa do 12º andar para atender outra ligação do pai. Helena estava esvaziando lixeiras a poucos metros de distância. Ele falava alto, sem se importar com quem ouvia. "Não, eu sei que é temporário. Só mais uns meses e eu pulo para algo melhor. Essa empresa é boa no currículo, mas a galera aqui é meio, sabe? Gente comum. Nada demais." Pausa. "Ah, os chefes me adoram. Eu sei jogar o jogo." Helena parou de se mover. Respirou fundo. Sentiu as unhas cravarem na palma da mão. Pela primeira vez em 5 dias, ela quase tirou o uniforme ali mesmo e disse quem era. Mas algo a impediu. Talvez fosse a necessidade de que aquilo fosse público. Que não fosse só uma bronca particular. Que fosse uma lição inesquecível. Helena saiu do prédio naquela noite com o corpo doendo de cansaço e a mente fervilhando de raiva controlada. No carro, antes de ligar o motor, ela abriu o laptop e começou a escrever. Anotou cada frase que Daniel tinha dito. Cada nome de pessoa que ele humilhou. Cada momento em que a cultura da empresa foi pisoteada diante dos olhos dela.
E então abriu a agenda da semana seguinte. A reunião geral trimestral estava marcada para segunda-feira. Auditório principal. 300 pessoas. Transmissão ao vivo para todos os escritórios. Helena olhou para a data na tela e sentiu algo mudar dentro dela. Não era mais sobre corrigir um estagiário arrogante. Era sobre salvar a alma da empresa que ela tinha criado. E se precisasse expor a própria dor para fazer isso, que assim fosse. Helena passou o fim de semana trancada no apartamento, revisando cada anotação mental que tinha feito durante a semana disfarçada. Não dormiu direito. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Marta com a mão no peito, o desenvolvedor indiano segurando o café frio, a assistente júnior tremendo na escada. Via também o sorriso torto de Daniel quando a chamou de faxineira no elevador. A humilhação ainda ardia. Não pela palavra em si, mas pelo desprezo embutido nela. Pela certeza absoluta que ele tinha de que pessoas como ela não mereciam dignidade. Helena sabia que na segunda-feira teria chance de virar aquilo do avesso. Mas parte dela temia o que viria depois. Não a reação de Daniel. A reação de todos os outros. Quantos estavam assistindo em silêncio? Quantos eram cúmplices por omissão? Na segunda de manhã, Helena vestiu o uniforme azul marinho pela última vez. Cada botão abotoado parecia um ato de resistência. Ela chegou cedo, antes do sol nascer completamente, e começou a limpar o auditório principal onde a reunião aconteceria. Passou pano nas cadeiras. Organizou os microfones. Testou a iluminação do palco. E enquanto fazia isso, imaginou como seria subir ali não como fundadora, mas como a mulher invisível que ninguém tinha enxergado. A ironia era pesada demais para ignorar. Ela tinha construído aquele palco. Tinha escolhido cada cadeira. E agora limpava o chão dele de joelhos, esperando o momento certo de se levantar. A dor era física, real, mas necessária. Por volta das 10 da manhã, o prédio começou a encher. Helena circulou pelos andares como sempre, empurrando o carrinho, esvaziando lixeiras, sendo atravessada por olhares que não haviam de verdade. No corredor do 7º andar, ela cruzou com Daniel. Ele vinha rindo de algo no celular, fones de ouvido pendurados no pescoço, uma garrafa de água cara na mão. Quando viu Helena, nem desviou o caminho. Apenas passou reto, forçando-a a encostar o carrinho na parede para dar passagem. Ela ficou ali parada, observando as costas dele se afastarem. Ele nem percebeu. Para ele, ela continuava sendo nada. Apenas um obstáculo temporário. Helena respirou fundo e sentiu algo endurecer dentro dela. Não era ódio. Era determinação gelada. Às 11h30, meia hora antes da reunião, Helena foi ao banheiro do subsolo e trocou de roupa. Guardou o uniforme azul marinho numa mochila que tinha escondido num armário trancado. Vestiu o terno cinza chumbo que sempre usava em reuniões importantes. Prendeu os cabelos de outro jeito. Passou batom discreto. Olhou-se no espelho e viu duas versões de si mesma se sobrepondo, a fundadora invisível e a CEO prestes a reaparecer. O contraste era brutal. Mas era exatamente isso que precisava ser. Ela saiu do banheiro, subiu pela escada de incêndio para evitar cruzar com funcionários, e entrou no auditório pela porta lateral dos bastidores. Ninguém a viu. Ainda não. O auditório estava quase lotado quando Helena espiou pela cortina lateral do palco. 300 pessoas sentadas em fileiras organizadas. Executivos na frente. Estagiários e juniores no meio. Terceirizados e assistentes no fundo. A segregação era sutil, mas existia. E bem ali, na primeira fila, lado esquerdo, estava Daniel. Ele conversava animado com outro estagiário, gesticulando largo, rindo alto. Confiante. Intocável. Helena sentiu o estômago revirar. Não de medo. De algo pior. De raiva misturada com tristeza. Porque parte dela ainda não queria acreditar que alguém podia ser tão cruel sem nem perceber. Que alguém podia destruir pessoas com tanta leveza. Mas a semana inteira tinha provado que sim. Daniel era exatamente quem parecia ser. E agora ele ia descobrir quem ela realmente era. Os últimos funcionários entraram e as luzes do auditório diminuíram levemente. O apresentador subiu ao palco e começou os informes iniciais, resultados trimestrais, novos projetos, ajustes de equipe. Helena esperou nos bastidores, controlando a respiração. As mãos tremiam. Não de nervosismo, de adrenalina contida. Ela tinha ensaiado mentalmente o que diria.
Mas sabia que no momento em que pisasse naquele palco, tudo mudaria. Não haveria volta. Daniel seria exposto. O programa de estágio seria reformulado. E ela teria que encarar o fato de que a empresa que construiu tinha falhado em algo fundamental: proteger as pessoas mais vulneráveis. A dor disso era maior do que qualquer humilhação pessoal. Mas era também o combustível que ela precisava. Finalmente, o apresentador anunciou: e agora, nossa fundadora, Helena Marchetti. Ela respirou fundo uma última vez. E entrou. Helena atravessou o palco com passos firmes, e o som dos saltos no chão de madeira ecoou pelo auditório como batidas de um coração acelerado. A luz do refletor a envolveu, e por um segundo ela sentiu o peso de 300 pares de olhos sobre ela. Mas não eram os mesmos olhos que a ignoraram durante toda a semana. Agora eles viam. Agora ela existia. Helena parou diante do microfone, ajustou a altura com um movimento preciso, e deixou o silêncio se instalar por alguns segundos a mais do que o confortável. O auditório estava em suspensão. Ela viu Daniel na primeira fila, ainda sorrindo para o colega ao lado, alheio ao que estava prestes a acontecer. Então ela bateu levemente no microfone com os dedos. 2 toques secos. O som reverberou. E todos pararam de se mexer. Bom dia. Meu nome é Helena Marchetti, e eu fundei essa empresa há 10 anos. A voz dela saiu clara, sem pressa, carregando um peso que fez algumas pessoas se ajeitarem nas cadeiras. Ela viu o apresentador ao lado do palco erguer as sobrancelhas, confuso com o tom diferente do habitual. Helena nunca começava reuniões assim. Sempre era leve, acolhedora, motivacional. Mas hoje não. Hoje havia algo diferente no ar. Algo denso. Vocês me conhecem dessas reuniões. Me conhecem dos e-mails institucionais. Me conhecem dos comunicados sobre cultura e valores. Ela fez uma pausa e varreu o auditório com o olhar. Executivos atentos. Estagiários curiosos. E lá no fundo, Marta. A faxineira veterana estava encostada na parede lateral, de uniforme, com os olhos arregalados. Helena sustentou o olhar dela por um segundo. Depois continuou. Mas essa semana, vocês me conheceram de outra forma. Só que não sabiam. O silêncio ficou mais pesado. Algumas pessoas trocaram olhares. Helena viu Daniel finalmente prestar atenção, inclinando a cabeça como quem tenta entender uma piada que ainda não chegou no punchline. Ela respirou fundo. Durante 5 dias, circulei por esse prédio vestida de zeladora temporária. Limpei banheiros. Esvaziei lixeiras. Empurrei carrinhos pelos corredores. E descobri coisas que nenhum relatório trimestral jamais mostraria. A tensão no auditório se tornou quase palpável. Alguns executivos se mexeram desconfortáveis. O VP de RH franziu a testa. E Daniel, finalmente, parou de sorrir. Ele olhou para ela. Realmente olhou. E algo no rosto dele começou a mudar. Helena continuou, a voz mantendo o tom controlado, mas cada palavra caindo como gota de ácido. Descobri que existe gente aqui que trata colegas como objetos descartáveis. Que humilha funcionários terceirizados porque acredita que eles são inferiores. Que usa o sobrenome da família como escudo para arrogância e desrespeito. Ela fez uma pausa e deixou os olhos percorrerem a primeira fila devagar. Quando chegou em Daniel, parou. Ele estava pálido. Completamente imóvel. Os dedos agarrados nos braços da cadeira. Descobri que tem gente aqui que manda pessoas limparem café que eles mesmos derrubaram. Que trata pedidos como ordens. Que ri de quem deveria respeitar. O auditório inteiro percebeu onde ela estava olhando. Cabeças começaram a se virar. Sussurros discretos. Daniel engoliu seco. Na segunda-feira passada, entrei num elevador carregando um carrinho de limpeza. E um estagiário derramou café no chão. Ele virou para mim e disse, com um sorriso no rosto: "Ei, faxineira, limpa isso aqui." Helena pausou novamente. O silêncio agora era absoluto. Até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. Eu limpei. De joelhos. Enquanto ele continuava conversando como se eu não fosse nada. Como se minha dignidade não importasse. Como se o simples fato de eu estar limpando o chão o tornasse superior a mim. Ela viu lágrimas nos olhos de Marta lá no fundo. Viu a assistente júnior com a mão na boca. Viu o desenvolvedor indiano de óculos redondos respirando rápido. E viu Daniel.
completamente congelado. O rosto agora não estava pálido. Estava cinza. Helena deu um passo à frente, saindo de trás do púlpito, ficando exposta no centro do palco. Aquele estagiário está aqui agora, sentado na primeira fila. E eu quero que ele saiba que cada palavra que disse, cada gesto que fez, cada humilhação que causou foi observado, anotado, testemunhado. Ela apontou para Daniel sem hesitar. Todas as cabeças viraram. Ele afundou na cadeira como se quisesse desaparecer. Seu nome é Daniel. E a partir de agora, ele não trabalha mais aqui. O auditório explodiu em murmúrios. Alguém engasgou. Um celular caiu no chão. Helena ergueu a mão pedindo silêncio. E todos obedeceram. Porque naquele momento, ninguém duvidava de quem estava no comando. Ninguém duvidava do que ela era capaz de fazer. Helena manteve o dedo apontado para Daniel por mais 3 segundos antes de abaixá-lo devagar, como quem acaba de identificar algo podre que precisa ser removido. O silêncio no auditório era tão denso que ela conseguia ouvir a respiração acelerada dele mesmo de longe. Daniel tentou se levantar, mas as pernas não responderam. Ficou ali, afundado na cadeira, com o rosto vermelho de vergonha e os olhos vidrados no chão. Helena voltou ao centro do palco. Deixe eu contar para vocês o que mais eu vi essa semana. Deixe eu compartilhar algumas frases exatas que ouvi. Ela tirou um papel dobrado do bolso do blazer. Não precisava dele. Cada palavra estava gravada na memória. Mas o gesto importava. Mostrava que aquilo não era improviso. Era premeditado. Era justiça. Quinta-feira, Copa do 6º andar. Daniel para um desenvolvedor. Você não foi contratada para pensar, foi contratada para fazer. Então faz. Helena leu devagar, cada sílaba pesando como chumbo. Alguns funcionários ofegaram. O desenvolvedor indiano estava na 5ª fileira, e ela viu ele fechar os olhos. Sexta-feira, refeitório. Daniel para estagiários novatos. Não perca tempo sendo gentil com a moça da recepção. Foca em quem pode te promover. Mais murmúrios. A recepcionista, sentada na 10ª fila, levou a mão ao rosto. Helena dobrou o papel de volta e guardou. Tem mais. Muito mais. Mas acho que todos aqui já entenderam o padrão. Ela olhou diretamente para Daniel. Ele estava tremendo. Você achou que ninguém veria. Que gente como eu não importava. Mas aqui está a verdade, Daniel. Eu sempre estive vendo. Helena caminhou até a lateral do palco e fez um gesto para alguém nos bastidores. A chefe de RH subiu, segurando uma pasta. Ela parecia desconfortável, mas determinada. Helena pegou a pasta e abriu na frente de todos. Seu contrato de estágio termina agora. Oficialmente. Você tem 30 minutos para recolher seus pertences e deixar o prédio. Segurança já foi avisada. A voz dela não tinha raiva. Tinha algo pior. Tinha frieza absoluta. Daniel finalmente conseguiu falar, a voz saindo rouca e desesperada. Eu não sabia. Desculpa, Helena ergueu a mão cortando o ar. Não. Você sabia exatamente o que estava fazendo. E a única coisa que você lamenta agora é ter sido pego. Ela fechou a pasta. Você está dispensado. 2 seguranças apareceram na lateral do auditório e caminharam até a primeira fila. Daniel olhou ao redor, procurando aliados, procurando alguém que interviesse. Mas todos desviaram o olhar. Os colegas que riam das piadas dele agora fingiam não conhecê-lo. Os executivos que toleraram o comportamento dele cruzaram os braços e ficaram em silêncio. Ele estava completamente sozinho. Helena viu o momento exato em que ele entendeu isso. Quando percebeu que as conexões do pai, o sobrenome poderoso, a confiança vazia, nada disso importava. Ele se levantou devagar, as pernas bambeando, e começou a andar em direção à saída lateral escoltado pelos seguranças. Ninguém aplaudiu. Ninguém vaiou. Apenas assistiram em silêncio enquanto ele desaparecia pela porta. E então, ela se fechou. Helena voltou ao centro do palco e respirou fundo. A parte mais difícil tinha passado. Mas ainda não tinha terminado. Isso não é sobre uma pessoa. É sobre um sistema que falhou. Ela varreu o auditório com os olhos, encontrando rostos de executivos, gerentes, coordenadores. Nosso programa de estágio está quebrado.
Priorizamos currículo e conexões em vez de caráter. Ignoramos sinais de alerta porque era conveniente. E com isso, permitimos que pessoas como Daniel entrassem aqui e destruíssem a cultura que levamos anos para construir. A voz dela ficou mais firme. A partir de hoje, reformulamos tudo. Entrevistas vão incluir avaliação de empatia. Referências vão ser checadas com subordinados, não só com superiores. E qualquer comportamento de desrespeito será tratado como motivo de demissão imediata. Sem exceções. Não importa o sobrenome. Não importa as conexões. Helena sentiu o peso do momento se acomodar nos ombros dela. 300 pessoas estavam processando o que acabaram de testemunhar. Alguns com alívio. Outros com medo. Alguns, provavelmente, com culpa. Ela viu Marta lá no fundo, agora com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Viu a assistente júnior assentindo devagar. Viu o desenvolvedor indiano respirar fundo, como quem finalmente consegue ar depois de ficar submerso. Helena fechou os olhos por um segundo. E quando abriu, sabia que tinha feito a coisa certa. Não porque foi fácil, mas justamente porque foi difícil. Porque expôs não só Daniel, mas o próprio fracasso dela como líder. E agora, ela teria que reconstruir, não apenas a cultura da empresa, mas a confiança das pessoas que sempre estiveram ali, invisíveis, esperando serem vistas. Helena permaneceu no centro do palco enquanto o último eco da porta se fechando atrás de Daniel desaparecia no ar denso do auditório. Ninguém se mexia. 300 pessoas respiravam em sincronia silenciosa, ainda processando o que tinham acabado de testemunhar. Ela sabia que precisava encerrar aquilo da forma certa. Não com raiva residual. Não com vitória amarga. Mas com clareza sobre o que vinha a seguir. Helena ajustou o microfone novamente e deixou o silêncio se estender mais um segundo. Quando falou, a voz saiu diferente. Não firme e cortante como antes. Mais suave. Quase vulnerável. Eu passei uma semana invisível nesse prédio. E a verdade é que eu escolhi isso. Mas tem gente aqui que não escolhe. Que é invisível todo dia. E isso termina agora. Ela caminhou até a beirada do palco, mais perto da plateia, e viu rostos começarem a relaxar. Alguns olhos ainda estavam marejados. Outros mostravam algo que parecia esperança cautelosa. Vou ser direta com vocês. O que aconteceu aqui hoje não é motivo de orgulho. É motivo de vergonha. Minha vergonha. Porque eu construí essa empresa do zero e achei que valores na parede eram suficientes. Achei que discursos motivacionais uma vez por trimestre resolviam tudo. Mas não resolvem. Helena fez uma pausa e engoliu a emoção que subia na garganta. Valores só existem de verdade quando são vividos todo dia. Nos corredores. Nas copas. Nos elevadores. E quando a gente falha nisso, quando a gente permite que pessoas sejam tratadas como descartáveis, a gente perde o direito de se chamar de empresa ética. Helena olhou para Marta no fundo do auditório e fez um gesto pedindo que ela se aproximasse. A mulher hesitou, olhando ao redor como se tivesse certeza de que o chamado era para outra pessoa. Helena insistiu com a mão. Devagar, Marta começou a andar pelo corredor lateral. Cada passo dela ecoava no silêncio. Quando chegou perto do palco, Helena desceu os 3 degraus e ficou lado a lado com ela. Essa é Marta. Ela trabalha aqui há 7 anos. Limpa os mesmos corredores que eu limpei essa semana. E na sexta-feira, ela quase teve um colapso porque alguém achou engraçado fazê-la subir e descer escadas à toa só para se sentir poderoso. A voz de Helena tremeu levemente. Isso nunca mais vai acontecer. Com ela. Com ninguém. Marta começou a chorar abertamente, e Helena pegou a mão dela sem pedir permissão. O gesto era simples. Mas dentro daquele auditório, naquele momento, significava tudo. Significava que hierarquia não determinava valor humano. Significava que dignidade não era negociável. Significava que quem limpa o chão merece o mesmo respeito de quem assina contratos. Helena apertou a mão de Marta e se virou para a plateia novamente. A partir de hoje, implementamos um programa de escuta ativa. Todo mês, eu e a liderança vamos passar um dia trabalhando lado a lado com funcionários de todas as áreas. Não disfarçados. De verdade. Para entender o que vocês enfrentam. Para ouvir o que vocês têm a dizer. E para garantir que ninguém nunca mais se sinta invisível aqui. O auditório começou a mudar de energia.
Ainda havia tensão. Mas agora tinha algo mais. Tinha possibilidade. Alguns funcionários assentiram. Outros se entreolharam como se estivessem acordando de um pesadelo longo. Helena soltou a mão de Marta delicadamente e voltou ao palco. O programa de estágio será reformulado completamente. Vamos trazer consultores externos especializados em cultura organizacional. Vamos revisar cada processo seletivo. E vamos criar um canal anônimo de denúncias que responde diretamente a mim. Sem filtros. Sem intermediários. Ela parou e deixou as palavras repousarem. Porque se essa semana me ensinou alguma coisa, foi que liderança de verdade não acontece em reuniões de diretoria. Acontece nos detalhes. Nos gestos. No jeito como tratamos quem não pode nos promover ou prejudicar. Helena olhou para o fundo do auditório uma última vez. Viu a assistente júnior que chorou na escada de incêndio agora sentada ereta, com os ombros para trás. Viu o desenvolvedor indiano limpando os óculos, respirando mais solto. Viu rostos cansados começarem a relaxar. E viu, também, alguns executivos desconfortáveis. Ela sabia que nem todos estavam felizes com o que tinha acontecido. Que alguns achavam que ela tinha exagerado. Que Daniel não merecia humilhação pública. Mas Helena não se arrependia. Porque aquilo não foi humilhação gratuita. Foi consequência. Foi a exposição necessária de um problema sistêmico. Foi a mensagem clara de que naquela empresa, respeito não era opcional. Era obrigatório. E quem não conseguisse entender isso não tinha lugar ali. Ela voltou ao microfone pela última vez. Obrigada por estarem aqui. Por testemunharem isso. E por me ajudarem a reconstruir o que foi quebrado. Helena fez uma pausa final e varreu o auditório com um olhar que carregava cansaço, esperança e determinação em partes iguais. Essa empresa não é perfeita. Mas pode ser melhor. E vai ser. Porque a partir de agora, a gente não finge mais que todo mundo é visto. A gente garante que todo mundo seja. Ela desligou o microfone com um clique suave. Os aplausos começaram devagar. Primeiro Marta. Depois a assistente júnior. Depois o desenvolvedor indiano. E então, como uma onda que finalmente quebra na praia, o auditório inteiro se levantou. Helena ficou ali, sozinha no palco, recebendo o som que não era de vitória. Era de alívio. No final, Daniel saiu escoltado por segurança. Carreira destruída. Reputação arruinada. Não por vingança pessoal, mas porque cultura empresarial não se constrói com discurso bonito em parede. Se constrói com respeito real, com dignidade inegociável, com a coragem de expor o que está errado mesmo quando dói. Helena não precisava se disfarçar para entender a própria empresa, mas precisava sentir na pele o que significa ser invisível. E agora, ninguém mais vai ser.